Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Naquele tempo, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguir adiante dele para outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenha medo. E subiu para junto deles na barca, e o vento se acalmou. Mas eles estavam muito assustados. É que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro. Quero saudar e pedir a Deus que abençoe a todos vocês, as suas famílias. Que a bênção de Deus dê muita coragem, força, ânimo, luz para a sua vida. Abençoe a sua comunidade e possamos crescer sempre na fé, abrindo os nossos olhos e percebendo como Ele está sempre junto conosco, participando da nossa vida e da nossa história. Vocês perceberam agora, na leitura do Evangelho de Marcos, hoje, como Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Por quê? O que aconteceu? Marcos não explica. Os outros evangelhos informam o seguinte: diante da multiplicação dos pães, cuja leitura fizemos ontem, o povo concluiu que Jesus devia ser o Messias esperado, pois, de acordo com a esperança do povo da época, o Messias iria repetir o gesto de Moisés de alimentar o povo no deserto. Por isso, de acordo com a ideologia oficial, o povo achava que Jesus fosse o Messias e por isso quis fazer dele um rei. Eles queriam um grande rei que fosse forte, dominador. Este apelo do povo era uma tentação tanto para Jesus como para os discípulos. Por isso, Jesus obrigou-os a embarcar. Queria evitar que ele se contaminasse com a ideologia dominante, sinal de que esta ideologia, o fermento de Herodes e dos fariseus, como o Evangelho chamava, esta ideologia era muito forte. Jesus, ele mesmo, enfrenta a tentação por meio da oração. Marcos descreve com arte os acontecimentos. De um lado, Jesus sobe o monte para rezar.
De outro lado, os discípulos descem para o mar e entram no barco. Parece até um quadro simbólico que prefigura o futuro. É como se Jesus já subisse para o céu, deixando os discípulos sozinhos em meio às contradições da vida, no barquinho frágil da comunidade. Era noite. Eles estavam em alto mar, todos juntos, num pequeno barco, querendo avançar remando, mas o vento era contrário. Estavam cansados. Já era a quarta vigília, isto é, entre 3 e 6 da madrugada. As comunidades do tempo de Marcos eram como os discípulos. Noite, vento contrário, escuridão. Não conseguia nada, apesar de todo o esforço que faziam. Jesus parecia ausente, mas ele estava presente. Vinha até elas, mas elas, como os discípulos de Emaús, não o reconheciam. Jesus chega andando sobre as águas do mar da vida. Eles gritam de medo porque pensam que se trata de um fantasma. Como na história dos discípulos de Emaús, Jesus faz de conta que queria seguir adiante, mas o grito deles faz com que ele mude de rumo, se aproxime dele e diga: calma, gente, sou eu, não tenha medo. Aqui de novo, quem conhece a história do Antigo Testamento lembra alguns fatos muito importantes. Lembra como o povo, protegido por Deus, atravessou sem medo o Mar Vermelho. Lembra como Deus, ao chamar Moisés, declarou várias vezes o seu nome, dizendo: sou eu. Lembra ainda o livro do profeta Isaías, que apresenta o retorno do exílio como novo êxodo, onde Deus aparece repetindo inúmeras vezes: sou eu. Desta maneira de evocar o Antigo Testamento, de usar a Bíblia, ajudava as comunidades a perceber melhor a presença de Deus em Jesus e nos fatos da vida. Não tenha medo. Jesus sobe no barco e o vento para. Mas o espanto dos discípulos, em vez de terminar, aumenta. O próprio evangelista Marcos faz um comentário crítico e diz: eles não tinham entendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. A expressão coração endurecido evoca o coração endurecido do faraó e do povo no deserto, que não queria ouvir Moisés e só pensava em voltar para o Egito, onde havia pão e carne com fartura. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.